Olá para você de casa, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender. Hoje para mais uma entrevista especial, a gente recebe aqui a Fernanda Trindade, ela que é diretora de marketing e novos negócios do Fretadão, essa empresa de tecnologia. Fernanda, seja bem-vinda ao canal Empreender, um prazer te receber aqui. Olá, Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de poder compartilhar um pouco da minha história e da jornada do Fretadão aqui com a audiência do canal Empreender. Vai ser muito legal. Prazer te receber aqui, Fernanda. Fernanda, fala um pouquinho aí da sua trajetória como empreendedora, como é que começou essa sua vida de empreendedora aqui no país? Legal, muito bom. Bem, Bruno, eu tenho uma carreira em marketing, como você bem me apresentou aí, e eu trabalhei em empresas de muitas características, empresas pequenas, empresas grandes também, mas na minha trajetória, quando eu analiso ela, eu vejo que independente do porte da empresa, eu sempre trabalhei em construção de áreas. Então foi assim durante os meus primeiros anos de carreira, foi assim quando a minha carreira começou a se consolidar. Então, mesmo quando eu não estava empreendendo os meus próprios projetos, eu estava empreendendo dentro de empresas. Eu nunca tive a experiência de entrar numa empresa que a engrenagem estava pronta e eu apenas fazia parte dela. Mesmo numa grande seguradora, na qual eu trabalhei com mais de 5.000 colaboradores, eu entrei para construir a estratégia de marca. Então, essa foi a minha jornada. No meio desse processo, de construir a minha carreira, eu tomei gosto por empreender. E o meu primeiro grande projeto, Bruno, empreendido meu, foi lançar uma coleção de livros infantis por financiamento coletivo, que é uma modalidade, que ajuda os empreendedores a começarem os seus sonhos, os seus projetos. E desde então, que foi lá em 2017 que eu lancei essa coleção de livros infantis, eu lancei outros livros. Eu comecei a empreender um projeto de bem-estar sexual feminino há pouco tempo, eu sou sócia desse projeto e, paralelo a isso, cheguei ao universo das startups, que é uma das nossas pautas hoje, o Fretadão. Faz 2 anos que eu estou no Fretadão, cheguei para assumir o marketing a princípio, então para construir essa mesma estrutura que eu construí em outras empresas. E no meio desse caminho recebi o convite para assumir uma área maior e responder pelo crescimento dessa startup. E aí me vi, Bruno, na maior experiência empreendedora da minha vida, que é uma empresa consolidada no mercado, que já tem aí os seus movimentos de milhões em atendimento a grandes empresas e também pequenas, mas precisando construir tudo como é uma startup. A gente descobrindo as dores no meio do caminho, tendo que adaptar a rota, trabalhando com transporte, como você bem disse, no meio da pandemia, onde as empresas foram para o trabalho remoto. Então eu venho cada vez mais próxima de ser uma empreendedora, mesmo que eu tenha essa jornada também dentro de empresas. E para mim uma coisa não exclui a outra, e eu sou uma pessoa que estimula o empreendedorismo do meu time também, Bruno. Na verdade, essa startup, Fernanda, como é que ela funciona na prática? É por meio de aplicativo? Conta pra gente. Legal, Bruno. Bem, o Fretadão ele surge de uma dor dos próprios founders, dos próprios donos e fundadores da empresa. Eles eram passageiros de transporte fretado. E aí, com certeza, a audiência do canal, alguém já teve essa experiência, e que ela é muito traumática quando você vai pelo formato tradicional, que vai para o ponto de ônibus, não sabe que horas vai passar o seu fretado, sai do meio de uma reunião que chegou o horário do fretado, tem que sair correndo, fica refém de trânsito, enfim, tudo aquilo que fazia parte da experiência desses fundadores como funcionários de empresas que precisavam usar o fretado. E eles eram de tecnologia. E aí começa aquela que é uma história que eu gosto muito de falar, que é a história de 3 caras de tecnologia que tiveram uma boa ideia a partir de uma experiência deles e que virou uma empresa bem-sucedida. Então a primeira ideia deles foi fazer um aplicativo para o passageiro mesmo, que eles queriam resolver aquela dor que eles tinham, que era poder o passageiro acompanhar o trajeto do fretado dele para ele ir para o ponto de ônibus só no momento em que o veículo está chegando, tirando aí alguns dos traumas da experiência do fretado. E assim começou. Eles desenvolveram uma plataforma, um aplicativo e foram oferecer para os transportadores que colocassem ali as suas operações, os seus ônibus, para que pudessem comercializar ali para os passageiros pessoa física.
Então o Fretadão nasceu B2C, Bruno. No meio do caminho, se conectaram ao Sebrae e todas, né, aqueles órgãos que ajudam esses empreendedores a colocarem essa ideia numa trilha melhor sucedida. E no meio do caminho surgiu a primeira rodada de investimentos e a virada do modelo de negócios para o B2B, principalmente. Porque aí que eles perceberam, bem, se eu ajudo esse passageiro e realmente entrego para ele uma experiência melhor do que ele tinha, por que eu não vou na empresa e ofereço para os 300 passageiros da empresa, para os 1.000 passageiros da empresa, para todos aqueles colaboradores que utilizam esse benefício? E assim, o Fretadão foi se tornando uma solução que, além de ajudar esse passageiro a ter uma experiência melhor, se tornou um grande aliado dos RHs, daqueles que precisam fazer a gestão desse benefício que é hiper complexo. Porque o modelo tradicional é o RH falando com 50 transportadores no Brasil, se é uma empresa grande, ou 10 naquele estado que é grande, e a gente torna toda essa gestão muito mais facilitada também para o RH, entregando dados de uso, entregando a possibilidade de redução de despesas, porque a gente tem um roteirizador próprio que traça as melhores rotas para aquele colaborador. Então, foi aí que o negócio rampou, né, como a gente gosta de falar. Foi ali na hora de formatar a solução B2B e se aproximar dos RHs, é que o Fretadão passou a crescer na escala que é comum de startups, né? Dobrar de tamanho por ano, triplicar de tamanho por ano, que foi nos últimos 4 anos da jornada do Fretadão. Fernanda, o que é que mudou nesses últimos anos, ainda mais com a pandemia que atingiu não só o Brasil, mas o mundo, com relação à inovação e à tecnologia nesse mercado de logística? Excelente pergunta, Bruno. Quando eu fui convidada a fazer parte do Fretadão, a minha primeira grande dúvida foi, poxa, eu estou sendo convidada para ir compor o board de uma startup que trabalha com transporte no meio de uma pandemia. Em 2021, eu vim pro time do Fretadão. E fiquei muito intrigada, mas gosto muito de um desafio. Eu falei, bem, eu vou lá ver com os meus próprios olhos. Claro, eu analisei os números da empresa. E o que eu encontrei, Bruno? Principalmente o crescimento do Fretadão durante a pandemia. A gente sabe, né, que muitas empresas se adaptaram ao modelo remoto. E muitas, acredito eu, apesar de hoje ver um movimento contrário, se mantiveram depois da flexibilização, se mantiveram no remoto, enxergaram que deu certo. Mas a gente também sabe que muitos setores não tinham essa possibilidade. Muita gente tinha que trabalhar em campo. Grandes redes varejistas, os centros de distribuição dos e-commerces, que a gente viu quanto cresceram durante a pandemia, porque a gente se tornou grandes compradores online. Indústrias de alimento, em especial, de produtos de limpeza, enfim, todos aqueles setores em que tiveram aquecimento durante a pandemia, eles precisavam levar suas pessoas a campo da forma mais segura possível. E aí o transporte público deixa de ser uma alternativa, de fato, mesmo que a um preço que pode ser competitivo frente ao fretado. E o fretado se torna a melhor alternativa para levar essas pessoas a campo. Muitas dessas empresas já usavam o fretado, porque são aqueles centros de distribuição distantes dos centros urbanos, as indústrias, enfim, então já usavam. E aí, o que o Fretadão adicionou a essas empresas? A visibilidade de indicadores, o controle de pessoas dentro dos veículos, a ocupação de 50% dos carros apenas, e a flexibilização e o acompanhamento da pandemia junto com essas empresas do tipo, podemos aumentar a ocupação de 60%, 70%, volta para 50%. Tivemos uma pessoa contaminada e a gente conseguiu identificar a poltrona dessa pessoa para isolar os outros colegas. Então a gente foi entregando um respaldo para os RHs de segurança e controle que fez com que a gente crescesse muito durante a pandemia. E fez com que essas empresas enxergassem os outros diferenciais do Fretadão. Então, passado o período de pandemia, fazia muito mais sentido continuar com uma empresa como o Fretadão, intermediando o serviço de fretado. E agora, Bruno, então só para fechar, o que vem acontecendo? Porque naturalmente a gente falou, bem, e agora? Pandemia, né? Deixando de ser um problema para nós, muitas empresas voltando ao presencial, outras continuando no remoto. Será que a gente vai continuar crescendo? E aí o que a gente encontrou, Bruno? As empresas que fizeram os seus colaboradores voltarem ao presencial,
os colaboradores chateados, porque muitos gostaram do trabalho remoto, e as empresas então buscando outros benefícios para compensar um pouco o desconforto de voltar a ir até o escritório, oferecendo um fretado com Wi-Fi, ar-condicionado, enfim, conforto, pontualidade. Comodidade. Então, o fretadão segue, comodidade. E aí o fretadão segue crescendo, então, nessas características também. Fernanda, quais são as tendências desse mercado para este ano? A gente cresce junto com os centros de distribuição. Isso agora para a gente, né, passados esses anos todos de atuação do Fretadão, é muito claro como o Fretadão é o líder no setor de logística, né, atendendo aos colaboradores do setor de logística. A gente costuma dizer que a gente faz a logística de quem trabalha na logística. A gente leva essas pessoas para os centros de distribuição. A gente vê que é um dos setores que vai crescer também em 2023. Assim como o setor agro, também é um setor que segue aquecido e que também tem uma característica muito peculiar, que são as pessoas que trabalham em campo muito distante e que precisam desse veículo que entre em áreas rurais. Então é mais um tipo de especialização e adaptação que a gente consegue entregar para as empresas. Então a gente tem uma meta desafiadora, como toda startup. Precisamos mais uma vez crescer ali na casa de dobrar mais uma vez o tamanho da empresa, faturamento, clientes. Então a gente acredita que esses dois setores são os grandes trunfos nossos esse ano para seguir esse crescimento. Ou seja, são muitas as tendências, né, para 2023. A gente sabe da importância, da relevância da inovação da tecnologia para esses setores, né, para esses segmentos, seja para o segmento das startups, das empresas que trabalham com tecnologia, do próprio setor agro, como você bem falou. Mas como se preparar para essas novas tendências que estão por vir em 2023 e, claro, para os próximos anos? A gente tem que complementar, né, com uma tendência que também nos favorece muito, Bruno, aqui no Fretadão, que é a área de RH se tornando cada vez mais relevante e estratégica dentro das empresas, né? Foi-se o tempo que o RH era o departamento pessoal, ali, né, fazendo a contabilização da folha, foi-se o tempo. Hoje em dia o RH anda lado a lado na estratégia do negócio e suporta essa estratégia do negócio. Então, quando a gente consegue oferecer para esse RH dados de uso daquele benefício, segurança e conforto para esses colaboradores, a gente acaba que também colabora com a estratégia de marca empregadora dessa empresa e mais. A gente também, muitas empresas têm nos procurado, Bruno, para que a gente possa colaborar com os programas de sustentabilidade, de ESG das empresas, porque uma vez que você coloca um fretado na rua, você tira mais ou menos 30 carros particulares da rua, a depender até do perfil do público que vai usar. E um carro é 7 vezes mais poluente que um ônibus. Então, se a gente fizer a conta aí, né, do tanto de dióxido de carbono que deixa para ir para o meio ambiente, a gente ajuda em outras escalas da empresa também. E como se preparar, Bruno? Bem, eu penso que assim, um dos grandes... Fernanda, eu vou te interromper bem rapidinho, só para a gente ir para um rápido intervalo e na volta, com certeza, você vai dar todas essas dicas aí de como se preparar para essas novas tendências de mercado. A gente volta daqui a pouquinho. E para você de casa, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com a nossa entrevista especial falando aí sobre a importância da inovação, da tecnologia nesse mercado de logística. E a gente segue aqui conversando com a Fernanda Trindade, ela que é diretora de marketing do Fretadão, essa startup, empresa de tecnologia que vem crescendo cada vez mais em todo o país. Fernanda, você estava falando no bloco anterior, dando aí as dicas, né, de como se preparar para essas novas tendências desse mercado tão promissor, né? Isso mesmo. Bem, Bruno, eu costumo ter algumas máximas com o meu time, né? Eu lidero 4 times diferentes dentro do Fretadão, que aí totalizam 30 pessoas dos 130 colaboradores que a gente tem hoje. E eu costumo falar que seja qual for o setor da economia que a gente vai trabalhar, em 2023, daqui em diante,
a primeira dica de ouro, e isso é para todos os perfis de empreendedores, é que a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Aí o Bruno fala assim, poxa, sério que você vai levar a nosso papo por aí? Eu vou, porque na vida que a gente leva atualmente, né, numa vida extremamente corrida, com muito acesso à informação, com muita pressão por resultados, com uma mídia social que pode nos ajudar e que pode nos deprimir, seja ela qual for, o Instagram, o LinkedIn, enfim, para a gente assumir a responsabilidade de trabalhar no crescimento de uma startup como o Fretadão, ou para a gente assumir a responsa de empreender os nossos projetos, trabalhar em grandes empresas, a gente precisa estar muito bem com a gente. Porque senão a gente não vai aguentar essa pressão que é entregar resultados num mercado altamente competitivo como esse que a gente atua. Então esse é o pré-requisito para qualquer que for a área que a pessoa queira ser bem-sucedida. Isso também vale para a nossa vida pessoal. Outra característica que eu vejo, independente do setor, é que a gente precisa ter muito domínio de números. Eu sou uma profissional que tem escola em área de humanas, né? Eu sou formada em relações públicas, eu fiz uma carreira em comunicação e marketing, mas sempre tive que, naturalmente, entregar resultados e argumentar e provar resultados das ações que eu estava fazendo. Então, desde muito jovem, eu tive que entender que não existe essa de humanas, de exatas, a gente vai ter que trabalhar com números, a gente vai ter que trabalhar com indicadores, e é com base neles que a gente toma as melhores decisões. Então, assim que eu assumi a área de estratégia de crescimento do Fretadão, foi isso que a gente foi fazer. Vamos analisar os nossos próprios números. O que está acontecendo com o mercado a partir da nossa perspectiva, daquilo que a gente já tem dentro de casa. Analisar os nossos próprios números dá muito insight para a gente. Então, qualquer que seja a área, que ela tenha uma área de BI fazendo acontecer. Na sua opinião, como escolher aí o melhor parceiro de tecnologia para a sua empresa? Boa! Perguntas muito perspicazes, Bruno, te agradeço muito, é muito gostoso um papo assim. Bem, a primeira característica essencial é a empresa estar pronta para lidar com inovação. A gente sabe que uma empresa que oferece uma solução inovadora, ela vai sofrer no mercado. A gente tem aí muitas histórias de empresas que vieram rompendo padrões, os carros de aplicativo, o pedido por aplicativo, todos esses setores, eles vêm rompendo aquele padrão e naturalmente encontram resistência. Então a gente sabe que quando a gente oferece inovação para o mercado, a gente vai encontrar a empresa que quer, mas que não sabe lidar. Que quer, mas que não tem os dados para nos fornecer para que a gente comece o nosso trabalho. Que quer, mas se incomoda com o indicador que a gente entregue, que ele é inquestionável, né? Ele é em cima do que a tecnologia está mostrando. Então, as empresas precisam primeiro saber lidar com tudo o que a tecnologia traz de revolução para o seu mercado. É preciso se adaptar a processos, é preciso jogar junto com a empresa de tecnologia. Então, o primeiro passo ele é interno, certamente. E o segundo passo, que ajuda muito na decisão por parte das empresas, é conhecer os cases de sucesso. Porque é o que eu sempre digo, eu não culpo o RH de não entender o que o Fretadão faz. Porque até pouco tempo eles contratavam lá o transportador direto. Eu super entendo eles não entenderem. Mas eles precisam estar aptos a trabalhar conosco, senão não vai dar certo. Então, esses são pontos muito importantes. E aí, conhecer cases de sucesso dessa startup, que sejam de setores semelhantes, ajuda a dar essa segurança para a empresa. Então, empresas, quando forem buscar os seus parceiros de tecnologia, primeiro, saibam que vocês vão ter que fazer transformações culturais internas para dar certo. E segundo, busquem conhecer cases de empresas que tenham perfis semelhantes. Então, para a gente, quando a gente está num processo de vendas, Bruno, é muito comum que aquela nova empresa que a gente está ali prospectando peça para conversar com os nossos clientes atuais. Para falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que esse Fretadão entrega. E para a gente é excelente, porque aí esse cliente ele já vai falar exatamente isso que a gente está falando. Fala, olha, eles vão entregar tecnologia, eles vão entregar economia no investimento em transportes, eles vão entregar dados, mas vocês vão ter que trabalhar junto, mas vocês vão ter que fornecer informação. Então é muito bom para a gente, porque os nossos clientes atuais ajudam na educação do mercado para que a gente possa entrar em novas parcerias.
E é muito importante também, né, Fernanda, a gente ressaltar a importância de uma parceria para o crescimento do negócio, né? Para garantir aí o crescimento do negócio, né? Sem dúvida, né? As empresas de tecnologia, as startups, elas surgem necessariamente para romper algum padrão que não estava dando certo. A gente pode falar isso, né, sobre todas as empresas de tecnologia inovadoras dos últimos 10 anos. Elas surgem para mexer em algo que já existia, mas que não estava funcionando muito bem. Então é um movimento inevitável. E uma vez que ele vem para melhorar o que já existia, certamente ele vai entregar redução de despesas para as empresas, crescimento exponencial. A tecnologia nos permite isso, né? Ela nos dá esse espaço. Então, dá trabalho implementar a tecnologia na empresa, dá trabalho mexer em processos que estavam ali mais ou menos funcionando e colocar inovação, mas os resultados eles são inquestionáveis. E sabe, Bruno, é tão incrível a transformação que esse tipo de mercado faz, que os transportadores que no começo não entendiam também o que a gente fazia, naturalmente achavam que a gente era uma ameaça. Hoje muitos transportadores não têm mais área comercial, Bruno. É a minha área, é o meu time de estratégia de crescimento, que consegue prospectar e vender transporte no mercado, e esses parceiros vão ser quem vai operar. Então, muitos já não têm nem mais área comercial, que entendem que nós somos grandes aliados. E a gente fez parceiros que eram pequenos se transformarem em potências no mercado. Fernanda, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse aí um recado para quem está nos assistindo, para as mulheres empreendedoras ou para aquelas que ainda querem empreender e que também querem alcançar o topo, né, os cargos mais altos aí, seja em uma startup, seja em uma empresa de tecnologia, até mesmo no mundo corporativo. Qual é a receita de bolo de sucesso que você passa para todas essas mulheres que estão aí nos assistindo? Bom, a grande característica, seja para chegar no topo em uma empresa, seja para empreender e ter sucesso, é ter antifragilidade, Bruno. Eu gosto muito desse termo, porque ele vai além da resiliência, né? A antifragilidade é a gente passar pela situação desafiadora e sair melhor ali do outro lado. Aprender com aquela situação desafiadora e não só falar, bem, vamos lá, vamos começar de novo. Então, eu sei que não é fácil galgar uma carreira dentro de uma empresa, que muitos obstáculos as mulheres vão enfrentar nesse caminho, e sei que não é fácil empreender, porque também tenho essa veia autônoma empreendedora. Força é o que eu desejo às mulheres e antifragilidade para seguir em frente, aprender com o que não deu certo e seguir na sua trilha de crescimento. E para fechar, para mim, qualquer que seja a área que a mulher queira atuar, ou seja sucesso também na vida pessoal, busque sua rede de apoio. As mulheres precisam se ajudar, elas estão compreendendo cada vez mais a importância de ter uma rede de apoio feminina. Então, busquem as suas próprias ajudantes, os seus apoios para chegar aonde vocês quiserem, mulheres, porque a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser. É isso aí, a dica de ouro dessa especialista com mais de 15 anos de experiência no mercado, né, Fernanda? Fernanda Trindade. Quase 20, Bruno. Quase 20, né? Fernanda, diretora de marketing e novos negócios do Fretadão. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente, muito bacana, muito legal mesmo. Legal, Bruno, eu que agradeço, estou à disposição, me convidem de novo que eu volto com certeza, foi um grande prazer falar com vocês. Com certeza, já fica aí, então aí o convite para uma próxima oportunidade, para um novo bate-papo aqui com a gente. Excelente, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela companhia. E fica aí mais um próximo convite para uma outra entrevista especial sobre o Dia das Mulheres. Até lá!